A Débora Oliveira, nossa analista, já está aqui posicionada. Débora, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia novamente para quem está chegando agora. Pois é, para quem está chegando agora, informação da Débora, para entendermos o que na prática muda com a aprovação desse texto, quando a gente fala de offshores e também desses fundos exclusivos. No caso específico das offshores, aí, para a questão dos investimentos estrangeiros. Conta para gente. Olha só, eu fui conversar com o pessoal do mercado para entender. A partir de agora, foi sancionar, vai para a sanção agora, mas foi aprovado. Deixa de ser viável investir no exterior, porque sempre se fala de diversificação, investir lá fora. Enfim, todos eles por unanimidade. Débora, não. Muito pelo contrário. Isso faz com que a gente viabilize de uma maneira de que a gente passa a tirar um pouco daquela imagem que a gente tinha dos investimentos lá fora. Nunca foi irregular fazer investimento em offshore, em fundos exclusivos. Isso já era permitido, mas são termos que estavam muito atrelados a escândalos de corrupção. Então, da maneira como existe agora, trazendo uma proximidade, inclusive com os impostos como que a gente paga de investimentos aqui no Brasil, isso torna muito mais simples as pessoas enxergarem de uma maneira tipo, olha, eu posso investir lá fora também. Então, é meio que ao contrário do que a gente estava pensando. Porque vai pagar imposto, vou deixar de investir? Não. Na verdade, as pessoas começam a ver uma viabilidade disso porque entendem que é legítimo. Sabe mais ou menos isso, Carol? Justamente por causa da questão do quanto isso já vinha sendo mal falado. Quando a gente falava termo offshore, o que você lembra? Corrupção. E sempre estava atrelado. Então, é errado? Não. E aí tem outros pontos que são interessantes. Por exemplo, a previsão de prejuízos. Que antes, quando você investia lá fora, você não podia previsionar prejuízos para poder você fazer qualquer tipo de desconto. Agora você vai poder. Isso é um ponto importante para quem tem investimento lá fora, né? Ou seja, esses são os pontos positivos e tem mais um detalhe, que aí o pessoal falou para mim assim, Débora, olha, apesar de tudo isso, vai se pagar mais imposto. O fato é o aumento de tributo, que é um perfil do que a gente sabe, é um momento que o governo precisa arrecadar bastante, foi embrulhado de uma maneira, foi vendido de uma maneira muito positiva, que consiga inclusive aprovar, que é aquela coisa assim, a gente tem que tributar os mais ricos para poder favorecer os mais pobres, e o fato é que isso passou. Mas também não é novidade, porque desde lá de trás, desde a Constituição, a gente vem vendo, entra governo, sai governo, alguma maneira de se mexer em tributação. Então, não é ruim, não é negativo, pelo contrário, para quem trabalha, inclusive, eu conversei com vários especialistas, o Will Castro Alves, que é estrategista de investimento, especialista de investimento lá no exterior, e ele falou muito isso, disse assim, Débora, pelo contrário, para a gente fica até mais fácil de mostrar para as pessoas, olha, existem esses investimentos aqui, no momento em que um país precisa arrecadar muito, tem muita preocupação com as contas, isso traz um risco Brasil muito maior, portanto, ressalta ainda mais a importância de você diversificar e de colocar investimentos lá fora. Então, não foi algo negativo para quem é da área de investimento no exterior. Débora, trazendo para a gente o olhar do mercado, vamos para o olhar da política com a Larissa Rodrigues. Larissa, e aí olhar para as votações previstas para ontem no Senado. Tivemos aí a aprovação da taxação das offshores e também dos fundos exclusivos, mas estamos na pendência da aprovação das apostas esportivas. Não teve acordo, como disse a Carol Rosito há pouco para a gente, sobre a questão dos cassinos, regulação dos cassinos, como é que ficaria esse ponto. Teve ali um impasse. O que é que nesse momento está em articulação para a aprovação dessa medida, que é mais uma para o governo aumentar a arrecadação, num valor mais baixo do que previsto inicialmente, bem mais baixo, mas que mesmo assim ajuda naquela meta para 2024? Carol, no fim das contas, apesar de não ter sido aprovada ontem essa proposta das apostas, para o Palácio do Planalto a proposta mais importante acabou sendo aprovada, já que, como você citou, a das apostas esportivas, antes se falou, até discutir isso com a Débora, em 12 bilhões, agora se fala em 2, 3 bilhões de arrecadação. Já a das offshores e dos fundos exclusivos, um projeto de lei que juntou a taxação desses dois investimentos, se fala em 20 bilhões de reais. Então, nessa continha de pouco a pouco que o Ministério da Fazenda vem tentando colocar de pé para tentar cumprir com a meta fiscal, no fim das contas, aprovar a tributação dessas offshores de investimentos no exterior e desses fundos exclusivos, conhecidos como super ricos, né, que é investimentos ali de milhões, foi melhor do que até priorizar a questão das apostas. Mas deve sim, na semana que vem, aprovar a UPL das apostas sem grandes dificuldades. E aí trazendo outro detalhe também, que ontem foi dia de comemoração no Ministério da Fazenda, apesar de todas as dificuldades. Ontem se instalou o que a gente chama de comissão
comissão mista para analisar a medida provisória que a gente chama de subvenção, né? MP da subvenção. Já falamos muito sobre esse assunto aqui, que é uma tentativa do governo também de que algumas grandes empresas que têm descontos tributários nos estados, desconto de ICMS, não repassem esses descontos quando se fala em pagamento de impostos federais, como o imposto de renda de pessoa jurídica. Eles chegam a falar em 35 bilhões de reais se isso for colocado de pé. Agora deve diminuir um pouco, porque o que a gente tem de informação é que a Haddad teve que ceder também, especialmente para não ter cobrança retroativa em cima dessa empresa, ou pelo menos uma cobrança menor. Mas mesmo assim, ontem se instalou essa comissão da medida provisória, porque o Palácio do Planalto quer que se aprove a medida provisória e não um projeto de lei, porque aí o período de pagamento ele altera, com isso se espera arrecadar mais. E aí tem um outro ponto que eu e a minha duplinha Luciana Amaral trazemos hoje também no site, que paralelamente, na tentativa de aprovar essas medidas no Senado, que agora vão para a Câmara dos Deputados, como também colocar para correr e aprovar rapidamente na comissão especial a MT da subvenção e também no plenário das duas casas, o que os parlamentares querem? Liberação de emenda. A cobrança de que pelo menos até o dia 10, 12, estourando de dezembro, se consiga empenhar emendas. Isso significa que promete o pagamento de emendas nesse ano, com esse empenho, consegue cair no caixa das bases eleitorais já no início do ano que vem. É o famoso toma lá da cá que a gente fala tanto aqui, né, Carol? Obrigada, Larissa, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a Larissa, com a Débora. Até já, meninas.